Muito bom dia, meus amigos. No vídeo de hoje você vai assistir aos palpites da Liga dos Campeões, todos os jogos, e também Brasileirão, todos os jogos, tá? As dicas de finalização vão estar exclusivas no meu canal gratuito do Telegram. Então, se você está buscando dicas de finalizações com aqueles desajustes de ontem, a gente mandou vários muito legais, entre no link que está no primeiro comentário fixado. Eu vou deixar também para vocês um link com uma odd 10 para ter pelo menos 2 gols no jogo do Palmeiras. Uma big odd aí da Bateu Bet que vale bastante a pena. Link no primeiro comentário fixado, beleza? Lá no nosso grupo a gente reúne todas as informações, todas as bets, então é um canal muito legal para você que quer apostar e receber boas dicas. Eu também tenho uma equipe para poder fornecer para vocês boas dicas, os mais variados mercados, de acordo com o seu estilo. Então, se você é um apostador mais de abertura, tem dicas lá. Se você está buscando finalizações, tem cartões. Tem muita dica boa, vai ter especialista mandando dica ao vivo também. Então, de acordo com o seu perfil, você vai encontrar o que você busca, seja cotação alta, seja super odds. O grupo tá muito legal, cada dia entra mais pessoas e a gente está organizando tudo para poder receber vocês muito bem. Então, vem comigo, eu vou rodar a vinheta. Enquanto isso, você vai clicar aqui no botão para verificar se você está inscrito e deixar o like também, porque a gente acabou de tomar mais uma punição do YouTube e eu não quero desistir de postar para palpites para vocês, não. Vamos que vamos. Chegou a hora de simplificar suas apostas. Na conta Bpag, você tem seus sites favoritos no mesmo lugar, para se divertir com segurança e cashback. Crie essa conta e saia na frente. E vamos embora, pessoal, para os palpites desta quarta-feira. E a gente começa com o primeiro jogo do dia, jogo do Karabakh contra o Copenhague. O Karabakh foi impressionante na estreia, né? Conseguindo reverter o resultado diante do Benfica. Estava perdendo de 2-0 e aí conseguiu virar para 3-2 em pouco tempo. Foi uma vitória aí em pelo menos 16 minutos e foi o início de campanha de um time que não vinha bem em competições europeias. Essa vitória foi estendida nos outros dois jogos, com o time vencendo por 5-0 o Aras e por 2-0 o Kabbalah. Então, mais 7 gols aí, 10 gols nos últimos 3 jogos, realmente se mostrando um ataque bastante potente, tá? O Karabakh é um time que tem sim as suas limitações técnicas, mas que por conta de trazer vários jogadores internacionais consegue ter uma equipe bastante competitiva. Como eu falei, nos últimos jogos de competição europeia o time não tem tido tanto sucesso assim, mas a estreia na Liga dos Campeões foi para poder dar bastante ânimo, inclusive causou a demissão do técnico do Benfica, chegou lá o Mourinho, o Benfica que ontem acabou perdendo para o Chelsea. Do outro lado a gente teve um Copenhague que saiu na frente 2 vezes diante do forte time do Bayer Leverkusen, e ainda assim acabou sofrendo um empate 2 vezes, né? A gente tava no -3 aqui, pessoal. Foi muito triste isso, porque a gente tomou 3 gols depois dos 85 minutos. Então, assim, foi bastante azar aqui, mas coisas que acontecem no mundo das apostas. O Copenhague tem um time bastante digno, praticamente invicto nos últimos jogos também, e também com um ataque bastante fluido, conseguindo marcar gols e conseguindo avançar nas partidas e brigar mais uma vez pelo título dinamarquês, que é o que o time faz todas as temporadas, tá? O jogo aqui é um jogo, na minha visão, que tende a gols, apesar das estatísticas não puxarem tanto para gols assim. Esse é um jogo realmente equilibrado, linhas justas, tá? Eu vou tentar buscar aqui o mais de 1.5 gols, contando tanto com o gol do time da casa, que é sim favorito dentro dos seus domínios, mas também com o gol dos visitantes, que já se mostrou um time bastante forte. O Zubir aí do Karabakh deu assistência no jogo diante do Benfica e tem 3 participações em gols nos últimos jogos europeus. Do lado do Copenhague, o Robert marcou o segundo gol do Copenhague contra o Leverkusen e contribuiu também para 3 gols nos últimos 2 jogos, com 2 gols e uma assistência. São jogadores para poder ficar de olho, ok? No segundo jogo, pessoal, a gente tem aqui o Royal Sangliose recebendo a equipe do Newcastle. Aqui foram 2 dicas que a gente ganhou, né? A gente pegou o handicap do Sangliose contra o PSV e o time acabou vencendo por 3-1, mostrando que eles realmente não são bobos, tá? Não é de hoje quem acompanha o Sangliose vê que eles têm feito boas campanhas nos campeonatos europeus. A sequência é muito positiva no campeonato belga e, no geral, são 8 vitórias nos últimos 10 jogos de um time que tem também um estilo propositivo de jogo, que consegue criar, que tem jogadores técnicos no meio, tá? Contra agora o Newcastle, que vem aqui de um baque de derrota no clássico diante do Arsenal. Mas falando primeiro aqui sobre o Royal, o objetivo do time aí, que é o atual campeão belga, tá? É fazer esse desempenho sólido também na Liga dos Campeões. A gente já teve o Bruges ano passado fazendo uma campanha boa e o Royal Sangliose pode ser um time que avança também nessa temporada. É bom ficar de olho, tá? Do outro lado a gente tem aqui o Newcastle, que vem oscilante na temporada. O Newcastle ainda não conseguiu engrenar. Problemas no lado ofensivo aqui de um time que não tem conseguido marcar muitos gols. O Ultimate é sim um jogador interessante, veio do Stuttgart, mas comparado com o Isaac é um abismo de diferença. O time estreou com derrota, mas fez um jogo bastante digno diante do Barcelona aqui. Começou um pouco mais preso, depois conseguiu se soltar. O grande ponto aqui é que essa marcação-pressão que o Newcastle gostava de fazer, ela não tem sido tão efetiva assim com o Ultimate. Então o time tem alguns problemas. Apesar disso, ainda tem jogadores de muita qualidade, como o próprio Joelinton,
que tem feito boas partidas, o Gordon, Murphy, então eu acho que no Newcastle a projeção é de melhora, tá? O Gelson Gliose conseguiu apenas uma partida sem sofrer gols nos últimos 11 jogos como time europeu, então é um time que não tem conseguido se sustentar em competições europeias, e o Newcastle só ficou sem sofrer gols também em uma das 12 partidas. Então é sim um cenário para gols esse jogo, pessoal. Mas de acordo com as linhas aqui, o que eu mais gostei para esse jogo é o empate anulado do Newcastle. Eu sei que o jogo fora de casa é difícil, os ingleses ontem já não fizeram grandes jogos, né? O Tottenham empatou, o Liverpool perdeu, mas eu acho que o Newcastle aqui tem boas condições diante do Sangliose, muito pela questão da situação do jogo, de comandar o meio-campo principalmente, se defender melhor. O Newcastle tem uma defesa melhor, eventualmente conseguir um gol. Joguinho perigoso, mas o empate anula aqui a gente tá bem defendido e é a minha dica. O mercado de gols aqui, ele acaba ficando em risco porque o Newcastle tem uma boa defesa e o Sangliose também tá com uma defesa interessante. Então eu acho que o empate anula do Newcastle é a melhor pedida. No terceiro jogo, pessoal, a gente tem o Arsenal recebendo o Olympiacos. Arsenal que vem numa sequência forte aqui, venceu o Bilbao na estreia, empatou com o City e depois venceu o Newcastle de virada, além de ter vencido na Carabao Cup Port Vale, que é um adversário muito inferior. Qual que é a característica positiva que eu vi do Arsenal nesses jogos? Resiliência, lutou demais diante do City para poder conseguir o empate, lutou até o último minuto para poder conseguir a virada diante do Newcastle. Então os jogadores do Arsenal eles têm se entregado muito para poder conseguir os resultados. As lesões ainda estão dando as caras aí na equipe, que não pode contar com a do Eke, Havertz e Gabriel Jesus, além do Hinkipié. Mas o time está aqui muito sólido ofensivamente, com boas atuações do Gyökeres, que cada vez mais vem se firmando. Embora contra os grandes times ele ainda tenha deixado um pouquinho a desejar, mas é um jogador que vai entrar no ritmo e cada vez vai render mais. Quem eu tenho gostado de ver no Arsenal é o Merino. Ele balançou as redes aí nos últimos 2 jogos e ele está sendo um jogador aqui bem efetivo. Obviamente, a presença do Saka aumenta demais o nível desse ataque, que não só se caracteriza por um ataque, até porque o Arsenal fez 2 gols aqui nos últimos 3 jogos, e de liga também acho que fez 2 gols. O grande ponto do Arsenal aqui é que a defesa é muito sólida. A gente vê muitos jogos contra times de gabarito que o Arsenal não toma gols. Então, olha só, ele não tomou do Bilbao, ele não tomou, isso aqui foi um amistoso, né? Mas não tomou do United, não tomou do Leeds, não tomou do Nottingham, não tomou do Bilbao de novo. Então, assim, é uma defesa muito sólida. E vai enfrentar um Olympiacos que ele até martelou o Paphos aqui na estreia. Foram várias finalizações, aqui ó, 18 chutes, 9 escanteios, mas só foram 3 chutes a gol. Então, a ausência de pontaria aqui acabou fazendo com que o Olympiacos estreasse com um empate amargo aqui. O time vai tentar surpreender aqui o Arsenal para poder buscar os pontos que ele acabou deixando na estreia. Mas é um time que tem ainda suas limitações, que fora de casa tem bastante problema, que contra ingleses não tem um histórico bom. Então o Arsenal vem aqui vencendo 5 dos últimos 7 jogos em casa pela Liga dos Campeões sem sofrer gols, tá? E o Olympiacos é um time que tradicionalmente fora de casa não vem jogando bem. Então eu vou recomendar para vocês aqui o handicap do Arsenal, menos 1,5 aqui para vencer pelo menos 2 gols. Acho que dificilmente vai sofrer gols aqui e vai conseguir desde o início pressionar e cedo ou tarde conseguir as suas partidas. O maior risco aqui tá que o Arsenal não tá tendo aquelas goleadas que a gente tem visto, mas para vencer pelo menos 2 gols aqui, eu acho bastante tranquilo. Terceiro jogo, pessoal, a gente tem aqui o quarto, né? O Mônaco recebendo a equipe do City. E o Mônaco tem alternado boas partidas com partidas ruins. É o que a gente tem visto na campanha desse time. Ora ele pega aqui o Estrasburgo 3-2, ganha do Auxerre 2-1, aí joga na estreia diante do Bruges e ele é engolido, toma um 4-1 sonoro. Depois no jogo ele pega o Metz, faz 5-2 e depois ele pega o Lorient e aí toma de 3-1. Então assim, qual é o Mônaco que a gente vai ver aqui hoje, né? O que tá conseguindo jogar bem, fazer muitos gols ou o que tá tomando muitos gols? Fato é que se apresenta um time desequilibrado, principalmente no lado defensivo, sendo vazado aqui nos últimos 10 confrontos. Então isso, contra um time forte como o do Manchester City, é basicamente um tiro no pé. O City, por sua vez, vem se mostrando cada vez mais sólido, vem numa sequência aqui de 5 jogos de invencibilidade. E olha só, tem tempo que a gente não vê o City a 5 jogos invicto. Inclusive, o time perdeu os últimos 3 jogos de Liga dos Campeões fora de casa. Se perder hoje, vai ser a primeira vez na história que ele perde os 4 fora de casa aqui, ó. Perdeu os últimos 4, vai ser 5. Então já tá numa sequência histórica muito ruim fora de casa, que pode ser estendida. Agora, o nível dos adversários muito superior, né? Aqui era o Sport na época do Gyökeres, o Juventus, que é sempre difícil de ser batido, o PSG, que acabou sendo o campeão, e o Real Madrid, que é o poderoso Real Madrid, acabou engolindo o City na última temporada. Então,
A gente tem aqui um City que não vem sendo absoluto na Liga dos Campeões, mas um time cada vez mais constante. Ainda não pode contar com o Marmoush e com o Cherty, eles são dois jogadores importantes para o City, mas tem cada vez mais boas atuações do Phil Foden, tem o Rodri sendo cada vez mais presente também, e, obviamente, a qualidade do Haaland como atacante. O City, em 1,43, já é o time que não faz mais valer. O Mônaco é um adversário que é muito inconstante para a gente poder comprar alguma coisa. O que eu mais gosto aqui é a vitória do Manchester City ao vivo em 1,65, 1,70 ou mais. Mercado de gols aqui, obviamente, sem sair interessante pela média altíssima de gols do Mônaco, mas é bom lembrar que o City sofreu poucos gols aqui, então eu acho que com essas estatísticas a vitória do City é mais justa e é o que eu vou tentar buscar nesse quarto jogo. Quinto jogo a gente tem o grande jogo da rodada, Barcelona e Paris Saint-Germain, o jogo que todo mundo quer ver, a expectativa grande aí desses dois times. E o Barcelona chega como grande favorito aqui, e é um Barcelona que tem sido realmente muito forte. Não tão forte como na temporada passada, porque ainda está convivendo com alguns problemas de lesão. Então, o Garcia está lesionado, Gavi, Lopes, o Rafinha e o Ter Stegen. Então, grandes nomes titulares desse time estão lesionados, além do Yamal, que acaba sendo dúvida. Mesmo assim, o Barcelona tem conseguido ser absoluto, vencer os últimos 9 dos últimos 10 e vem atropelando os seus adversários. E vai tentar atropelar hoje o atual campeão da Liga dos Campeões, que é o PSG, que também está convivendo com lesões ainda mais graves do que as do Barcelona em termos de jogadores, porque perdeu quase que todos os seus jogadores de frente. Quais sejam, o Dembélé, acabou de ser eleito o melhor do mundo, o Doué, o principal jogador da final, o Camará, que está com a seleção, o Kvaratskhelia, o atacante, e também o Marquinhos, o pilar defensivo. Então o PSG também vem aqui cheio de lesões. Mesmo assim, na estreia conseguiu fazer um 4-0 diante do Atalanta, e eu acho que o PSG vem aqui para poder competir. Eu acho sim o Barcelona favorito, cara, mas eu achei 1,72 muito baixo, tá? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem aqui um PSG muito baleado e sem atacante. Então, contar com o Gonçalo Ramos e tudo mais para poder cumprir um handicap aqui vai ser um pouquinho complicado, né? Mas a gente tem Barcola, tem o Lee, tem Fabian Ruiz, tem Vitinha, tem João Neves. O que eu sei é que esse jogo tende a ser bastante movimentado, que os times devem ir com o pé no acelerador, que o Rashford vai jogar muito bem, que vai ter o Ferran Torres na frente. Cara, eu acho que vai ser um jogo muito movimentado e pelos estilos dos times vai ser um jogo para mais de 2,5 gols, tá? Por mais que sejam duas defesas muito fortes aqui, um gol vai deixar o jogo muito movimentado pelo estilo dos times. O PSG é letal nos contra-ataques e o Barcelona é incisivo também e tem muita velocidade. Então, quando sair o primeiro gol, o jogo ficar corrido, ele vai acabar ficando muito movimentado, então eu vou tentar buscar o mais 2,5 aqui nessa partida. A gente tem o Leverkusen recebendo a equipe do PSV. Leverkusen que também vem tentando se acertar após a saída do seu técnico e perdeu alguns jogadores também, como o próprio Wirtz para o Liverpool, mas chegou lá o Tillman, tem o Benseg também, tem o Kofani, atacante. É um time que tem jogadores interessantes, o próprio Grimaldo segue lá, joga nesse 3-4-2-1. E que vem aqui quase que invicto na Bundesliga, né? Perdeu só o jogo de estreia, depois empatou com o Werder Bremen, ganhou do Frankfurt 3-1, uma boa vitória, uma estreia com resiliência, empatando 2 vezes contra o Copenhague, foi um bom jogo, empatou com o Gladbach e aqui acabou ganhando o São Paulo por 2-1. É um time regular, gols têm saído nas partidas aqui frequentes e é um time que busca se firmar diante do seu torcedor hoje para poder conseguir uma boa vitória. Empate fora e vitória em casa é para poder avançar para as oitavas de final. O PSV, por sua vez, teve uma das estreias mais decepcionantes, não para mim, porque eu já falei que eu já estou acostumado com esses times holandeses, que direto são leões e campeões na Holanda, só que é um nível de futebol bem, cara, não vou dizer amador, mas não é uma top liga em termos técnicos, sabe? De vez em quando pinta um time lá muito forte. E o PSV é um time bom, tem jogadores de qualidade lá também, jovens jogadores de frente, tem o próprio Thiel, tem o Warner, tem o Perisic, são jogadores bem interessantes, tem os Dest também, que tá fora, mas é um jogador que é de gabarito, tem muitas lesões, inclusive, aqui a equipe do PSV, mas é um time que tem um DNA bastante ofensivo, mas isso, quando vai enfrentar times europeus mais fechados, isso se torna um problema, porque o time fica muito aberto, e ele se coloca em situações onde ele não está acostumado, porque geralmente eles são super favoritos nos seus jogos.
Então, quando ele vai para a competição internacional, ele acaba tendo um pouco de dificuldade. Eu acho que o time do Leverkusen aqui em casa dificilmente vai perder esse jogo, mas eu achei a linha justa em relação à vitória simples por conta da quantidade de gols que o Leverkusen tem tomado. Então, eu vou tentar chorar aqui o menos 0,25 do Leverkusen nesse jogo, tá? Em 6 dos últimos 7 jogos do Leverkusen, os jogos tiveram mais de 2,5 gols, é uma pedida para esse jogo. E nos últimos 6 jogos também do Leverkusen, em todas as competições também tiveram ambos marcam. Então, óbvio que o mercado de gols aqui chama atenção para mais de 2,5, mas a linha tem 3,5, então eu acho que vai chegar mais rápido o menos 0,25 aqui do que o mais 2,5 e a gente vai entrar nessa dica aqui, beleza? Borussia Dortmund e Atlético Bilbao. O Borussia Dortmund, pasmem, pessoal, ele já fez aqui 4 jogos seguidos no campeonato alemão e ele não tomou gol, meus amigos. É um milagre. Esse time que mais arrebenta combinadas, que mais destrói super favoritismo, que mais se complica em partidas, venceu 4 jogos sem sofrer gols. Ok, tomou 4 com a Juventus aqui, mas ainda conseguiu buscar. E, cara, esse time do Borussia aqui é um time com muito... Cara, é uma estrutura para poder revelar jogadores, para poder se consolidar, com a torcida forte em casa. Tem um time que eu acho muito bom, Sabitzer, ADM, Brandt Guirassy. É realmente um time muito forte e defensivamente com o Schuller, Anton e o Bessabaini. Cara, esse time do Borussia tá muito legal de assistir e as atuações esse ano têm dado gosto, tá? O time vai pegar aqui o Atlético Bilbao do Ernesto Valverde, que esse tá totalmente no viés oposto. Perdeu 4 dos últimos 5 jogos, em muitos não conseguiu fazer gols e agora vai ter bastante problema aqui enfrentando o Borussia na famosa muralha amarela, tá? Eu acho que o Borussia aqui tem tudo para poder vencer até com tranquilidade, embora o futebol espanhol tenha jogadores muito técnicos e tenha um time aqui que é capaz, porque o Bilbao tem Guruzeta, tem Sunset, tem o Williams, mas as baixas aqui, principalmente do Nico Williams, tem pesado demais para esse time, e o Vesga também, Zeta, e o Borussia em casa, eu acho que tem boas condições de vencer e eu vou pegar essa vitória do Borussia aqui. Não vou chorar odd, tá? Porque a gente pode acabar ficando chupando o dedo aqui. Eu acho que o Borussia vence, pode dar até um pagamento antecipado nesse jogo. Se você tiver com o pezinho atrás, pessoal, tenta pegar o menos 0,25 aí. E para bilhete, obviamente, dupla chance do Borussia é interessante, tá? Seguindo em frente, temos aqui Napoli Sporting. Esse é um dos jogos que eu tô mais curioso para poder ver, porque o Napoli tem um time que eu acho muito bom, apesar de ter perdido na estreia pro City. Essa estreia teve um jogador expulso com pouco tempo, então não dá nem para poder contar, acho que é o Di Lorenzo, né? E aí não dá para poder competir com o City com um a menos fora de casa, sabe? No clássico diante do Milan também, e aí perdeu mais uma vez, mas é um time que tem jogadores de muita qualidade e que perdeu jogos que são normais de perder. McTominay jogando muito bem, Kevin De Bruyne também, Politano, Rosslund. Esse ataque do Napoli ficou muito bom. O técnico é ótimo também. Agora vai enfrentar um esporte que é talvez um dos melhores esportes dos últimos tempos, sabe? Esse trio com Trincão, com Pedro Gonçalves, com Kenda, com Soares é muito efetivo. O time vem numa sequência aqui de 8 vitórias nos últimos 10, então eu espero um jogo realmente bastante movimentado desses dois times, tá? Dois times com um gabarito ofensivo muito grande, o jogo aberto. O favoritismo do Napoli aqui ele é justo, mas ele é um favoritismo perigoso e as cotações mostram isso. A gente tem aqui no mercado de gols o que eu mais gosto. Embora essa defesa do esporte aqui seja sólida, o nível de enfrentamento não é de times como o Napoli. Então eu vou pegar aqui o mais 2,5 nesse jogo. Acho que a gente tem tanto gols do Napoli quanto gols do Sporting e eu acho essa a melhor pedida para essa partida. Napoli marcou gols em todos os 21 jogos como mandantes aqui, incluindo todas as fases qualificatórias, e o Sport tem um dos ataques mais efetivos da Europa hoje, então o mercado de gols aqui é interessante. Achei 1,90 uma cotação alta, tá? Então não vou chorar também mais no e-mail não, porque acho que a gente pode acabar ficando de fora. Para poder finalizar, pessoal, a gente tem um Villarreal aqui recebendo a equipe da Juventus. Villarreal que vem num bom momento aqui depois de um início titubeante, passou por 3 jogos sem conseguir vencer aqui, agora venceu 3 em sequência. Embora não tenha vencido os adversários mais fortes assim, são jogos para poder pegar confiança, tá? Agora, o Villarreal não vem bem em jogos europeus. Foi a 9ª derrota nos últimos 13 jogos de fase de qualificatórias de grupos da Liga dos Campeões. Então, o Villarreal não tem se saído bem em competições internacionais. O Villarreal tem alguns jogadores de qualidade também, o principal deles aqui o atacante, que é o Moreno, que está como baixa aqui hoje como lesão. E à frente vai ter aqui o Mikal Tadaza, que é interessante, bom jogador, tá? Ele é da seleção também, e o PP.
além de ter Gueye, tem Moleiro, tem jogadores interessantes aqui nesse 4-4-2, como eu falei, o time espanhol consegue trocar passes, é criativo, tem qualidade no lado ofensivo, consegue marcar gols e a tendência de gols aqui nos jogos do Villarreal, que inclusive, né, nos últimos 12 jogos em casa, todos tiveram mais de 2,5 gols. O adversário, por sua vez, é a Juventus, que é uma Juventus muito bem montada para essa temporada, mais sólida, manteve as coisas boas da temporada passada e adicionou peças interessantes, o Dante Davis no ataque, o Penda, o Zegrova, são jogadores que chegaram aí que são muito interessantes, apesar das baixas aqui, como do Thuram, do Milink e do Bremer. O time aqui é bastante competitivo, ainda tem um elenco forte, com bons jogadores na reserva. Apesar de ter perdido aí o Moani, a Juventus vem muito sólida. Fez um jogo muito bom diante do Borussia, deveria ter vencido. Empatou com o Verona, empatou com o Atalanta. Atalanta é um bom time. Venceu a Inter de Milão e em casa, em Liga dos Campeões, não costuma titubear. Fora de casa, o time tem um pouquinho mais de problema, mas vem para poder fazer um jogo muito competitivo na minha visão, até porque o Villarreal tem problemas, como eu falei, no lado defensivo, tá? Eu achei as cotações aqui um pouquinho exageradas pro lado do Villarreal e eu vou no dupla chance da Juventus nesse jogo. O time tem um lado defensivo um pouquinho pior, mas o ataque produzindo mais e eu acho que pode se aproveitar dessa questão do Villarreal estar tropeçando em jogos de Liga dos Campeões. O desempenho do Villarreal em casa realmente é muito forte, muito sólido, mas o desempenho da Juventus fora de casa também é muito bom. Então acho que esse dupla chance aqui é a melhor pedida para esse jogo. Indo pro Brasileirão, meus amigos, a gente começa com o jogo do Palmeiras contra o Vasco da Gama. O Palmeiras que teve uma derrota aí de certa forma inesperada diante do Bahia. O Bahia estava com muitas lesões e o Palmeiras não conseguiu jogar muito bem. Curioso foi a declaração do Abel reclamando do gramado e o Rogério respondendo, falando é pior pro Palmeiras, o campo é pior pro Bahia do que o Palmeiras, porque o Palmeiras só joga com ligação direta, só com chutão. Então deu aquela alfinetada no técnico do Palmeiras. O Palmeiras vem jogando aqui um bom futebol, mas pro jogo de hoje tem alguns desfalques. O primeiro deles aqui é o Lucas Evangelista, que se machucou, e o Kelvin também não deve atuar. O Piquerez deve ser improvisado na esquerda. Com a ausência do Lucas Evangelista, o Andrés Pereira deve ser recuado, então muito cuidado aí com essas bets em finalizações do Andrés Pereira, chutes, porque ele jogando mais recuado, a presença ofensiva dele diminui um pouco, mas obviamente é um jogador de gabarito, até que pode pegar algumas bolas paradas também, mas o Rafael Veiga tá na prévia como titular, então muito cuidado com essas dicas hoje no Andrés Pereira, tá? O Palmeiras vem aqui para poder jogar num 4-2-4 com o Vitor Roque, Flaco Lopes, Rafael Veiga e Felipe Anderson, um time muito forte dentro de casa e que vem numa sequência muito sólida de vitórias também, vencendo as últimas 4 partidas dentro dos seus domínios, tá? Inclusive o 3-1 diante do River Plate. O Palmeiras corre atrás do resultado, está na luta pelo título e vai pegar o Vasco da Gama, que vem numa sequência bastante positiva. 5 jogos de invencibilidade, 4 deles pelo Brasileirão, avançou na Copa do Brasil, venceu o Bahia e venceu o Cruzeiro. 2 bons jogos dentro de casa de um Vasco treinado pelo Diniz, que cada vez se mostra realmente um técnico com muita qualidade. Hoje o time tem desfalques importantes. Cuesta sofreu um edema no músculo adutor da coxa esquerda. O Matheus França entorse no tornozelo e o Barros também é ausência por suspensão. Então 3 baixas de um time que não tem um elenco tão robusto como o do Palmeiras. Então à frente vai ter o Nuno Moreira, Felipe Coutinho, Ryan, que tá jogando muita bola, e o Veguete, mas eu acho que não é o suficiente para poder vencer o Palmeiras. Não sei se é linha justa aqui de 1,36, essas vitórias aqui Brasileirão baixo eu sempre tenho um pé atrás. Mas vitória ao vivo do Palmeiras aqui, 1,65, 1,70, para mim é o mais indicado e é o que eu vou tentar buscar nesse jogo. Eu não consigo comprar o Vasco para poder cumprir handicap, porque o Vasco fora de casa não atua tão bem e quando toma um gol, o Vasco frequentemente se abre na defesa, tá? Os resultados do Vasco aqui nem são tão ruins fora de casa, mas o nível dos adversários também não é dos mais fortes. Eu acho que o Palmeiras vence esse jogo aqui e eu vou nessa primeira dica, tá? No segundo jogo a gente tem o Mirassol recebendo a equipe do Bragantino, aqui é um jogo que eu espero gols, tá? E espero também um bom resultado do Mirassol, que perdeu a sua sequência invicta justamente pro meu Atlético Mineiro, graças a Deus, o Galo venceu aqui, saiu um pouquinho da zona de rebaixamento. E o Mirassol, ele vem aqui como um mandante invicto nessa temporada de Brasileirão e quer retomar hoje o caminho das vitórias, tá? O time não deve contar hoje com o Chico da Costa e o Edson Carioca, 2 jogadores que não estão voltaram por conta de lesão. Quem deve comandar o ataque hoje deve ser o Christian. O Negueba tem jogado muito bem, Carlos Eduardo tem feito entradas interessantes também, e o grande ponto do Mirassol não é quem joga, é muito mais o estilo que se joga, né? Porque se você for olhar, os jogadores não são tão bons assim, mas o jeito que o Rafael Guanais montou esse esquema, entra jogador e sai jogador, o time segue sendo bastante competitivo e criando boas chances.
Então o Mirassol vem em casa com uma sequência muito sólida. Vou até filtrar para vocês verem aqui o critério casa fora do Mirassol. Olha essa campanha invicta. Então é um grande favorito aqui para o jogo de hoje. Até porque vai enfrentar o Bragantino, que vem em queda livre no campeonato. Perdeu 7 dos últimos 10 jogos e fora de casa o desempenho tem sido muito fraco, tá? Do Bragantino. Vou até filtrar também para vocês verem como o Bragantino vem jogando mal fora de seus domínios. Perdeu simplesmente os últimos 7 jogos que disputou. Em alguns ainda marcou gols, mas hoje vai ter a tarefa um pouco dificultada porque não vai contar com jogadores importantes. O John mais uma vez é baixa, Fabinho também. E o Eduardo Sacha saiu com dores no joelho, deve jogar o Thiago Borbas. Então, um time do Bragantino que, quando tem essas baixas, joga mal, dificilmente vai conseguir segurar a equipe do Mirassol. O Bragantino tem boas condições, tem até um histórico positivo diante do Mirassol aqui no histórico entre eles, mas o Bragantino perdeu as últimas 6 fora de casa, o Mirassol tem jogado muito bem em casa, invicto, então menos 0,25 do Mirassol aqui, se der para entrar ao vivo, é muito bom, e é a minha dica para esse confronto. Tá? O jogo também tem uma tendência a gols aqui, e pode ser que pinte nesse jogo também, para quem gosta desse mercado, é bom ficar de olho. Seguindo em frente, a gente tem aqui o Sport recebendo a equipe do Fluminense. Jogo também bastante legal. O Sport que perdeu mais um jogo aqui e cada vez mais perto de se firmar como o primeiro rebaixado do campeonato. Para poder piorar, o time não vai contar com o atacante Derek, que é um dos seus principais jogadores, ele está suspenso pelo terceiro amarelo. O Pablo e o Inácio Ramírez são os principais disputantes aí da vaga, né? De um time que vem aqui com muitos problemas no lado defensivo, sofrendo gols aqui em praticamente todas as partidas. É o time mais vazado do campeonato. Boa notícia fica por conta da volta do Zé Lucas, volante que cumpriu suspensão no último jogo, e o Rafael Thierry também é dúvida para esse jogo, tá? O adversário, por sua vez, é o Fluminense, que vai ter o Zubeldia comandando, e ele deve fazer pelo menos uma mudança em relação ao time que venceu o Botafogo. O Thiago Silva deve ser preservado e isso dificulta o lado defensivo do Fluminense. E o Inácio deve formar a dupla com o Freitas por conta disso. De resto, mesmo time na frente com o Lúcio Acosta, Serra, Canobi e Cano. Um time bastante móvel aqui, com poderio ofensivo. De um jogo que tem de ser bastante disputado, tá? Nesse jogo aqui, pessoal, eu vou no mais de 1,5 gols ao vivo. O Sport conseguiu alguns gols, teve gol anulado também, tem a defesa mais vazada do campeonato. O Fluminense perde muito sem o Thiago Silva e tem um ataque que tem totais condições de fazer gols aqui também. Então, mais de 1,5 eu acho bem interessante para esse jogo, dada a situação das equipes também. Ao Sport só interessa a vitória e o Fluminense quer subir na tabela de classificação para poder tentar voltar para a zona de Libertadores. Um jogo bastante competitivo, movimentado e os gols aqui são uma boa pedida na minha visão. Embora o mercado esteja mais pesando para o lado do under, deve bater rapidinho, a gente conseguindo entrar aí, acho que a gente tem boas chances. Seguindo em frente, a gente tem aqui o Internacional recebendo o Corinthians, e esse é um jogo aqui que tende a ser bastante disputado, tá? Muito por conta da rivalidade que esses dois times têm, até porque recentemente voltou aí matérias do Edilson Pereira e o Inter não consegue engolir aquele título que lhes foi garfado mesmo. O Ramon Dias aqui vai ser o técnico do Internacional, com o Aguirre Bernabei nas laterais, voltando aí após cumprir suspensão. O goleiro Rocher tem lesão e aí, obviamente, o time do Inter perde no lado defensivo. Tá? À frente vai ter o Alan Patrick Carboneiro, que tem feito boas atuações, e também o Borré. Internacional vem numa sequência muito negativa, flertando com o rebaixamento depois de um início de temporada muito forte. O time do Inter simplesmente desandou, vem de um empate com o Juventude, onde não jogou bem mais uma vez, e a tônica desse Internacional é jogar mal. Do outro lado, a gente tem um Corinthians que perdeu os últimos 2 jogos. O time não vai poder contar com o Yuri Alberto, que foi suspenso. Também não pode contar com o Depay. Então o Guinegão vai ser titular de novo. E obviamente ele é um jogador interessante aí para poder finalizar, chutar a gol, porque ele tem crescido bastante de produtividade. O jogo aqui deixa o Inter favorito mais uma vez. Mas, cara, como que aposta nesse Internacional aqui como time favorito? Eu acho que vai ser bastante complicado esse favoritismo do Inter aqui se cumprir. Eu vou deixar para vocês esse jogo, pessoal. Eu vou inclusive fazer um momento jabá aqui nesse vídeo. Uma dica do nosso grupo VIP de cartões. Esse VIP ele foi lançado aí como teste no nosso grupo e a gente fez aí 6 unidades no nosso mês de estreia e depois disso a gente também conseguiu fazer no primeiro mês do VIP já, primeiros 19 dias assim de VIP, a gente fez mais 5 unidades.
Foram 53 apostas que a gente fez. Em 40 delas, nós batemos o CLV. Para quem não sabe, essa é uma métrica que mostra se as suas apostas têm valor em relação ao mercado. Em 53, a gente ganhou do mercado 40 vezes. Aí você fala, pô, perdeu 13. Não. Em 10 vezes, a gente ficou neutro e a gente só perdeu para o mercado 3 vezes. Então, você ter um grupo desse com essa perspectiva de longevidade e de bater o mercado é uma expectativa muito boa. Eu sei que apostar em cartões não é algo que é muito habitual para as pessoas, mas cada vez mais mercados alternativos têm sido uma alternativa interessante. E esse grupo VIP de cartões, pessoal, para quem está buscando um VIP bom, que não tem um volume muito grande, que tem resultado interessante, o VIP aqui do nosso de cartões é muito bom. Eu vou deixar o link aqui para vocês, tá? E esse VIP tem uma dica hoje que é para mais de 5 cartões neste confronto, tá? O árbitro é um árbitro que puxa para cartões. Os dois times carecem de técnica, então, obviamente, isso deixa o jogo um pouco mais pegado. Já tem a rivalidade que eu falei com vocês no início do jogo. Então, o estilo de nervosismo também, de resultado das equipes que não vem forte recentemente também, fazem com que qualquer gol deixe os ânimos à flor da pele, que é sentar em cima do resultado, chutão, catimba. Então eu acho que esse jogo aqui descamba assim para gols, média alta de cartões para ambos aqui. E eu vou pegar essa dica do nosso grupo VIP de cartões. O link está no primeiro comentário fixado. E cara, é muito barato esse VIP. É uma aumentada da 365 por mês que você deixa de fazer. O que você ganha e gasta nesse grupo VIP que está entregando já 12 unidades em menos de 2 meses. É muito legal esse VIP. Eu vou usar esse jogo para poder fazer o jabá dele porque merece, tá? Para poder finalizar, pessoal, a gente tem aqui Santos e Grêmio, jogo bastante interessante aqui também, de um Santos que vem com uma boa vitória dentro de casa diante do São Paulo e também conseguiu um empate diante do Bragantino, foi o 4º jogo do Santos sem perder, e isso faz o time subir na tabela aqui, embora ele ainda esteja ameaçadíssimo de rebaixamento. O time vai enfrentar a equipe do Grêmio, que também conseguiu resultado interessante aqui no último jogo, está com 32, também escapando da zona de rebaixamento, tá? O Santos vem para essa partida aqui com algumas mudanças em relação à sua escalação. O time vai ter aqui o retorno do lateral direito Escobar, que cumpriu suspensão, e também vai ter a volta do zagueiro Adonis, que foi poupado na última partida. Mas o Gabriel Bontempo e o Vitor Hugo, além do atacante Neymar, todos com lesões, estão fora da partida de hoje. O Santos, dentro de casa, tem conseguido jogar o seu melhor futebol, mas é um time que vence poucos jogos e que defensivamente se expõe bastante. Então eu tenho muito receio de comprar esse favoritismo do Santos aqui. O Grêmio, por sua vez, vem de 3 jogos bem interessantes. O Grêmio se reforçou bastante em escalação e é um time cada vez mais competitivo. Boa vitória diante do Vitória, e o Grêmio hoje, o grande problema é que ele tem muitos problemas para o jogo, né? O William e o Christian são baixas, Cueja e Thiago Volpi continuam fora, Marcos Rocha, ele deve ter um tempo de jogo aqui, como se diz, dosado, porque ele teve uma pequena lesão também, e o Gustavo Martins também pode ser poupado na defesa. Então o Grêmio vem muito mexido, mas a equipe que vai a campo hoje eu acho interessante, com o Kahneman sendo o pilar defensivo. Quando ele joga, o Grêmio melhora demais esse setor. O Arthur comandando o meio-campo com o Noriega muito forte. Edenilson fazendo uma puxada, defesa e ataque, transição de velocidade que ele fazia, inclusive no Inter. Muito interessante. Pavão e Cristaldo, esse daí é o que tem mesmo, não tem muito jeito. E o André se pontando como um bom jogador na frente. O grande ponto é, eu sei que o Grêmio não joga mal, joga bem fora de casa, mas o Grêmio ele tem sido mais competitivo nos jogos fora recente, inclusive segurando o Flamengo, segurando o Galo, segurando o Inter no Clássico. Então não vejo motivos para poder não segurar o Santos aqui, com essa cotação alta que tá. Então eu vou pegar, pessoal, o handicap mais 1 do Grêmio, com o Grêmio podendo perder por até um gol e para ambos os times tomarem um cartão também, o que pelo árbitro e pelas estatísticas do time é bastante provável também. O jogo também pode descambar para o mercado de gols, tá, pessoal? É interessante olhar, mas eu acho que o Grêmio tá muita zebra aqui nesse jogo e ele pode realmente surpreender, e esse mais 1 com ambas cartão eu gostei bastante. Então esses são os meus palpites para esta quarta-feira recheada de jogos. Olha, galera, gestão de banca aí, porque tem muito jogo pra gente poder se envolver. Cuidado e vamos embora buscar as nossas odds altas, né? Estão aí na tela para vocês 2 hoje, uma direto do nosso grupo de especiais, a outra com o nosso bingão do milhão, né? Com os jogadores para poder chutar gol e aquele ambas marcam, para tentar buscar aquelas cotações altas e vamos ver se elas vêm nessa rodada. Beleza, pessoal? Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não deixe de se inscrever, deixar o seu like e comentar com seus palpites também. Vídeo hoje recheado de dicas, então dê uma atençãozinha aqui rapidinho, sabe? Olha pro celular se tiver no celular, mexe o mouse no PC, verifica se você está inscrito e, cara, aperta o coraçãozinho aí, não custa nada e é o nosso fôlego aqui para poder continuar postando. Eu acabei de tomar mais uma punição do YouTube, isso desanima bastante, mas eu não vou deixar de postar aqui não, mesmo se tiver nenhuma pessoa assistindo, mesmo se
Mesmo que tiver 2 pessoas assistindo, eu vou seguir postando aqui porque faz parte do meu estudo também. E a gente se vê no próximo vídeo, pessoal. Um forte abraço para todo mundo e boas bets nesta quarta-feira.